Talvez, dependendo da sua senioridade, você vai trabalhar mais ou menos com esse tipo de assunto, mas o fato é... Fala, seu pasteleiro! Hoje eu vim trazer um assunto super presente no dia a dia de todo produteiro de qualquer senioridade, que é documentação. Talvez, dependendo da sua senioridade, você vai trabalhar mais ou menos com esse tipo de assunto, mas o fato é, você sempre vai ter que trabalhar com documentação em algum nível no seu dia a dia. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Vim compartilhar contigo um pouco da minha experiência, o que vem dando certo pra mim, até porque é esse o objetivo da Produto na prática, trazer aí mais a vivência do dia a dia de produto, sem muito mimimi, sem muito perfeccionismo, sem muito cenário ideal, como a vida é de fato. Se você tem interesse em aprender mais sobre documentação, se você quer entender o que está dando certo para mim e assuntos desse tipo, vem comigo pro vídeo e vamos alinhar as expectativas. Claro, como bons produteiros. Então, no final desse vídeo, você vai entender aí sobre 3 assuntos. Primeiro, o que é uma documentação. Segundo, como elaborar e o que ela deve conter. Terceiro, os tipos mais comuns que eu já trabalhei. Alinhadas as expectativas, vamos para o vídeo. Na minha primeira experiência formal em produto, eu tive muita dificuldade em materializar na minha cabeça o que significa fazer uma documentação. E pode parecer até muito intuitivo pelo nome, é só você registrar alguma coisa e deixar aquilo ali disponibilizado para um grupo de pessoas. O cerne da questão é essa sim, é basicamente isso, mas eu não entendia como que eu documentava um sistema, um aplicativo, que também é um sistema, não entendia como é que eu fazia isso direito, e eu sempre via os desenvolvedores da Squad fazerem aquilo de um modo super complexo, e eu pensava, cara, eu vou ter que chegar no nível desses caras, como eu vou fazer isso? Eu não fazia ideia. Se a gente for destrinchar aqui em 2, a documentação, eu fui percebendo ao longo da minha carreira em produto que o processo de criação de uma documentação, ele tem 2 faces. A primeira é quando alguém não técnico escreve, e a segunda é quando alguém técnico escreve. Ambas as faces vão servir para diferentes públicos. Enquanto de um lado a documentação técnica, não técnica, pode servir para alguém de CS, pode servir para alguém do comercial, pode servir para alguém da área de suporte da empresa, por exemplo. Porque ali você, nesse contexto, nesse cenário de não ser técnico, você não precisa entrar nos detalhes da API que é requisitada, do servidor que é acionado, da tabela no banco de dados que é extraída. Enfim, você não precisa entrar nesse momento, nesse detalhe. E pela minha experiência, é aqui que entram as pessoas de produto. Pelo menos aquelas que são generalistas. Importante ressaltar que dentro da área de produto existe o Technical Product Manager, ou algumas pessoas abreviam isso como TPM. Talvez nesse contexto, sim, essa pessoa esteja apta a escrever as documentações técnicas, se ela tem um background em desenvolvimento, e ela vai ter muito mais facilidade em abraçar essa atividade também. Mas salvo essa exceção, na maior parte do tempo, eu, Bruno, acredito que as pessoas de produto vão poder servir melhor escrevendo documentações não técnicas para servir times internos, ou até mesmo clientes. Enquanto do outro lado, nós temos a documentação técnica, que é aquela que o desenvolvedor precisa para ter o conhecimento técnico, e até para fazer uma passagem de conhecimento caso ele saia da empresa, e aí ele possa fazer essa passagem de conhecimento, e a empresa também não ter essa dependência, todo esse conhecimento centralizado na cabeça de um desenvolvedor só. É raro, mas acontece muito. E conforme eu fui vivendo e aprendendo, lendo e conversando com pessoas sobre esse assunto, eu fui colocando a mão na massa. A minha primeira documentação, ela foi relacionada a uma wiki. Para você que não sabe, uma wiki é um material que condensa ali todo o conhecimento de uma determinada interação, uma sprint, ou de um determinado produto mesmo, de um determinado módulo de um produto também. E ali foi a primeira documentação que eu redigi para um time. Ali, pessoas do time apenas, naquele contexto, porque era um projeto, as pessoas iriam consumir. Então ali foi a minha primeira experiência criando uma documentação, e nesse momento que eu fiz a minha primeira documentação, eu me deparei com um conceito muito utilizado no mundo de produto, no mundo de tecnologia, que é o chamado regras de negócio. E aí eu sempre ficava pensando, cara, que diabos é uma regra de negócio? Talvez você que esteja em transição também já deva ter se perguntado isso. O que diabo é uma regra de negócio? Eu demorei alguns meses para entender a dinâmica de uma regra de negócio, mas a grosso modo ela diz como um determinado componente dentro da sua aplicação vai se comportar. Vamos pegar um exemplo do Airbnb. Se um usuário tentar selecionar a data para trás da presente, ele não será permitido, vai aparecer um empty. Eu não sei o nome técnico disso. Se você for um designer,
Me fala aí como é que é o nome técnico de quando você tenta passar o mousezinho e fica com aquele botãozinho de bloco no Airbnb. É assim, se você tenta selecionar um período de hoje para trás, você não consegue, só de hoje para frente. Então, basicamente, uma regra de negócio vai determinar as regras dentro daquele universo, daquela solução. E eu vou te dizer que mesmo depois de alguns anos trabalhando em produto e me familiarizando mais com esses termos, ainda assim, hoje, eu identifico em mim mesmo que essa é uma deficiência, porque uma regra de negócio, quando você começa a fazer essas regras de negócio, você tem que avaliar uma série de cenários, uma série de contextos de uso para poder deixá-la cada vez mais ricas e no momento ali do delivery, o desenvolvimento ser algo fluido mesmo. Então esse é um desafio para mim hoje, o desafio do Bruno hoje é esse, de pensar no máximo de cenários possíveis para poder entregar um material interessante para o desenvolvedor. Não se preocupa tanto com isso também, porque os desenvolvedores estarão ali para problematizar aquela solução e criando as regras em cima disso. Então não pense que você faz tudo sozinho, porque não é assim. Os desenvolvedores e o líder técnico estão ali para você requisitar e pedir uma ajuda. E antes de entrar nos tipos mais comuns, nos tipos que eu já trabalhei, que eu trabalhei 90% das minhas experiências, e você quiser aprender mais sobre como fazer regras de negócio e como isso se aplica no dia a dia, no treinamento Produto na Prática, que é onde eu pego na sua mão, você que está em transição, você que nunca teve uma experiência na área de produto, eu pego na sua mão e durante um mês, você e mais 3 pessoas que estão em transição também, construímos um case para você apresentar nos seus processos seletivos, para você entender como é que é o dia a dia na área de produto, ter a sua primeira experiência de modo informal e vendo como é o dia a dia. O formulário está na descrição, se te interessar, se inscreve lá, tenho certeza que você vai extrair muito aprendizado, muito insight desse treinamento, assim como as pessoas que já fizeram nessa última turma extraíram. Bom, quais que são os tipos de documentação mais comuns? Com quais tipos eu já trabalhei até então? Primeiro, fluxograma. Para você que nunca ouviu essa palavra fluxograma, basicamente é um fluxo que vai determinar o início e o fim de uma ação e as condições que vão fazer esse ponto A chegar até o ponto B. Eu vou colocar um material complementar aqui, um link de algum blog post que eu achei interessante sobre esse assunto. Ele é bem interessante, inclusive em vários vídeos eu já falei sobre que a pessoa de produto tem que ser o maior detentor de conhecimento ali sobre aquela aplicação, tanto em partes técnicas e em parte não técnica, porque você sempre vai ser ali o ponto focal entre a empresa e a squad, Então o fluxograma, ele vai te ajudar muito a gerar uma consciência sobre como que é o funcionamento e as tomadas de decisão dentro daquele processo na solução que você está criando. Antes mesmo de um protótipo de um eventual protótipo de baixa fidelidade, de um rabisco frame, eu diria que fluxograma é o primeiro ali da minha lista, é o mais importante. Ele é como se fosse a solidificação de um prédio, assim, sabe? Considero ele, particularmente falando, considero ele muito importante. Foi muito importante até então no meu desenvolvimento como pessoa de produto. Segundo, os protótipos, tanto em baixa quanto posteriormente em alta fidelidade. Uma coisa que eu vim notando ao longo da minha experiência é que os protótipos de baixa fidelidade, eles não servem apenas para economizar tempo, para reduzir esforço do time de design, mas ele ajuda também a você não se apegar à solução, não ter o apego emocional à solução, mas também a não enviesar o seu pensamento e as suas ações para a construção dele. Nos cursos a gente vê muito isso de tipo, não comece pelo protótipo de baixa fidelidade, comece pequeno e tal, não sei o que, mas no dia a dia às vezes você tá na correria e às vezes direto, e esse é um erro, apesar de acontecer, é um erro. Em alguns momentos na correria, você acaba pulando para alta fidelidade e aí acaba que você se enviesa muito na estrutura, no layout, na usabilidade daquela interface e acaba não entregando tão bem quanto gostaria. Então, esse é o maior objetivo do protótipo de baixa fidelidade, primeiro momento. Você não se enviesar naquela solução. Então, ele é bem útil para isso e depois que vocês, junto com o time técnico, o time de produto como um todo, validarem, entenderem o direcionamento que está sendo tomado, aí beleza, bora pro alta fidelidade. Mas, cara, fora isso, alta fidelidade sempre em último passo. Então, recapitulando, fluxograma, baixa fidelidade, protótipo e alta fidelidade. É muito do que os cursos já falam, mas é bom trazer essa visão do mundo real porque acontece de fazer uma alta direto, dependendo da correria e da urgência que aquilo demande. Isso é para você entender
os prós e os contras de seguir cortando o caminho. E por último, mas não menos importante, até porque eu falei bastante dele, as regras de negócio que vão determinar como a sua solução vai se comportar, quais que serão as regras que ela vai aplicar ali para aquele usuário. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu agradeço muito a você que chegou até o fim. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal. Se você já está na área, deixa nos comentários quais documentações que estão fazendo sentido, bora trocar essa ideia. O maior objetivo da Produto na Prática é gerar diálogo entre pessoas da área de produto para a curva de aprendizado ser cada vez menor nesse mercado tão acelerado. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e abraço!